E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num universo que mistura passado e futuro de um jeito impressionante: inteligência artificial e a história da nossa família. Vamos ver como essa tecnologia toda está abrindo portas para a gente se conectar com nossos antepassados de formas que, sério, parecem coisa de filme. Mas calma lá, que também vamos acender um sinal de alerta bem importante sobre o que acontece com os nossos dados no meio desse processo todo. Para a gente entender essa história completa, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente começa com a parte mágica, vendo o que a tecnologia pode fazer para nos conectar com o passado. Depois, a gente vai entender a realidade por trás da troca de dados. Na sequência, vamos ver como as nossas informações acabam sendo compartilhadas e, o mais crucial de tudo, como a gente pode e deve retomar o controle. Então vamos lá, começando pela parte mais fascinante. Com o avanço da inteligência artificial generativa, surgiu um interesse gigantesco em pesquisar e contar as histórias das nossas famílias. E olha, as possibilidades são de cair o queixo. Pensa só, pegar aquela foto antiga, sabe, meio amarelada, e com alguns cliques ver a cena ganhar vida, as pessoas se mexendo. Ou então, submeter um documento antigo, uma carta, e pedir para a IA. E aí, onde eu acho mais coisas sobre isso? E ela te dá pistas para continuar sua pesquisa genealógica. Já se fala até em criar um avatar de um antepassado, alimentando a IA com todos os registros sobre a vida daquela pessoa. É quase ficção científica, né? E essa frase resume bem o sentimento. É um cenário muito empolgante, que abre um leque de opções para a gente se conectar com o nosso passado de um jeito muito mais vivo, mais interativo. Mas, como toda tecnologia muito poderosa, sempre tem um outro lado da moeda. E é aqui que a nossa conversa muda um pouco de tom. Porque assim, seria ingenuidade achar que esse cenário todo não tem riscos. E para a gente focar no mais óbvio deles, a gente precisa entender qual é a verdadeira moeda de troca por trás dessas telas. Bom, vamos então para a segunda parte para entender como essa engrenagem funciona. A verdade é que quando a gente fornece informações pessoais para uma IA, isso tem uma via dupla. Serve para a gente ter uma resposta personalizada, mas também serve para deixar a própria IA mais inteligente. O ponto-chave aqui é que essa relação não é nada equilibrada. Na prática, o que acontece é que as empresas por trás dessas tecnologias usam as nossas informações. Elas pegam nossos dados para treinar os modelos de IA e, no fim das contas, transformar tudo isso em produtos que vão ser vendidos lá na frente. E isso aqui resume a ópera, a nossa vida privada, as memórias da nossa família. Tudo isso vira uma commodity. Isso mesmo, uma matéria-prima valiosíssima nesse mercado global de dados, alimentando um ciclo de negócios sobre o qual a gente tem quase nenhum controle. Tá, mas como é que isso acontece na prática? É o que a gente vai ver agora na terceira parte. E não precisa cavar muito fundo para entender o mecanismo por trás disso, não. Ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, quando usadas para analisar documentos ou até resultados de exames, elas podem sim se lembrar de detalhes que a gente compartilhou em conversas futuras. Elas guardam essas informações para que a experiência seja mais completa, agindo quase como um confidente digital. Vamos seguir o caminho dos dados. Primeiro, a gente faz o upload. A IA armazena isso na memória dela. Depois, esses dados são usados para treinar a ferramenta. E aqui vem o detalhe mais importante. A IA certamente já usou o que aprendeu sobre um assunto em conversas com outras pessoas, refinando as respostas dela com base no que foi fornecido antes. E o ponto mais crítico de todos é esse. Quem usa a ferramenta por padrão já deu um ok para que ela funcione assim. É basicamente um vazamento que a gente mesmo autoriza, muitas vezes sem saber. Ao usar o serviço sem mexer nas configurações, o sinal verde foi dado. Dá para perceber o risco? Informações que a gente considera super privadas podem acabar sendo usadas para moldar respostas para o mundo inteiro, sem contexto, sem filtro e sem controle. Mas calma, não precisa entrar em pânico. A boa notícia é que dá para impedir isso. Nessa nossa última parte, vamos focar na solução e mostrar como é possível, e muito recomendado, tomar as rédeas e retomar o controle das próprias informações. A palavra-chave aqui é opt-out. Basicamente, a maioria das plataformas de IA oferece uma opção para a gente desligar o uso dos nossos dados para o treinamento do modelo. É uma configuração simples, mas que, nossa, faz toda a diferença. E para não ficar só na teoria, aqui vai um guia prático para o ChatGPT. É um processo bem rapidinho, é só clicar no ícone do perfil, ir em configurações, depois em controles de dados e, por fim, desativar a opção melhorar o modelo para todo mundo. Pronto, simples assim.
Agora, é importante deixar uma coisa bem clara. Fazer o opt-out impede que as suas futuras conversas e dados sejam usados para treinar o modelo. Mas, atenção, essa ação não apaga o histórico de interações que já aconteceram no passado. Então a mensagem principal é esta. A tecnologia nos dá ferramentas incríveis, seja para explorar o nosso passado ou para tantas outras coisas. Mas o poder de decidir como as nossas informações mais pessoais são usadas, esse poder tem que estar sempre, mas sempre mesmo, nas mãos de quem as fornece. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Essa história toda com a IA é só um exemplo, a ponta do iceberg. Quantas outras vezes a gente já não clicou em aceito por aí sem ler os termos, sem entender direito a troca que estávamos fazendo? Fica aí a provocação. Obrigado pela companhia e até a próxima.